Olá, queridos amados irmãos de Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, segunda-feira, nós estamos iniciando a quarta semana da Páscoa, nesse dia 26 de abril. Às vezes a gente tem algumas perguntas e fica então fincadas em nossas mentes, fica colocada em nossa cabeça a respeito do Espírito Santo. Muitas vezes a gente procura informar ou procura entender qual o significado, o que significa a chamada palavra batismo no Espírito Santo, a palavra efusão do Espírito Santo. É a ocasião em que a pessoa, ou em questão nós, quando nós nos convertemos, nós escolhemos livremente e pessoalmente Jesus Cristo como nosso Senhor, Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa alma. Nós reconfirmamos o nosso batismo. É como vamos dizer que quando um interruptor que permite a passagem da corrente elétrica e provoca o contato e faz com que a luz se acenda. É dessa forma que vem acontecer por esse motivo. É justo e a gente dizemos ver a respeito do batismo no Espírito Santo em relação com o batismo sacramental, como seu complemento ou renovação. Mas isso não é suficiente ainda. Não diz tudo para nós. Vimos que essa frase batizar no Espírito Santo, ela não se refere apenas ao que se faz, o que fez Jesus no seu sacramento de batismo, mas ele abrange toda a sua obra, em especial no Pentecostes. Ele trata-se de fato a graça do novo Pentecostes. Uma iniciativa nova, livre, soberana da graça de Deus, que se funda com todo o seu ser no batismo, mas que ele não acaba ali, somente ele continua realizando a obra dele em nossas vidas, em nosso ser. Não se faz uma referência apenas como dado uma iniciação, é contínuo em todas as nossas vidas até o dia que nós então somos chamados a estar na graça de Deus Pai. Mas também é um desenvolvimento, é uma perfeição da vida cristã. Eles nos ajudam a sermos fervorosos ao Espírito Santo. Isto é, a entrar no estado em que se realizamos as ações de serviço para Deus com zelo, amor, compaixão e com alegria. A efusão do Espírito Santo, ela age em nossas vidas como nós abrimos o nosso coração e reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. Amados irmãos, seja sempre bem-vindo à nossa liturgia. Queremos sempre agradecer a presença de cada um de vocês juntamente conosco e assim mais e mais nos ajudando a levar o canal da Comunidade Católica Brasileira de Uster para os nossos irmãos e assim nos ajudando nessa evangelização. Que Deus continue abençoando a vossa vida, que Deus continue derramando as bênçãos e graça sobre os seus familiares, sobre cada um de nós. Neste momento das nossas orações, possamos estar juntamente com os anjos, cantamos louvores e glória a Deus Pai. Pela graça da vida, por nós estamos vivos e ainda temos chance e oportunidade de poder pedir perdão, de olhar do nosso ser onde nós erramos e buscamos consertar.
Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Senhor dos senhores, Rei dos reis, majestade infinita, bondade extremamente. Em vosso coração derramamos todas as nossas vidas e juntamente com ela colocamos todos os nossos familiares. Que sejamos um só, Pai amado, em vós. Dai a todos aqueles que perderam seus amigos, familiares, aos nossos irmãos em Cristo, a paz em seus corações, que o Senhor possa fortalecê-los para essas batalhas que acontecem em nossas vidas e a certeza do vosso amor por cada um deles. Assim, Pai, vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações hoje e sempre. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chameis impuro o que Deus purificou. Isso se repetiu por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa que nós encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também os pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Responsorial 41. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me leve ao vosso Monte Santo, até vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor,
Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão, é assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus contou-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará passagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos em Cristo, louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a nossa reflexão, nessa segunda-feira, dia 26 de abril, o Evangelho de vez em quando fala de mortificação. Podemos até cair na tentação de pensar que o Senhor veio para nos complicar a nossa vida, para nos fazer sofrer, morrer, e que a vida cristã é uma mutilação. Mas o Senhor hoje Ele deseja tirar todas essas dúvidas da nossa cabeça, do nosso ser. Não é esse fins que o Senhor colocou, essa forma dessas mortificações. O Senhor nos fala que eu vim para que tenham vida e tenham a vida em abundante. E se nos pede algum tipo de sacrifício, se nos convida a carregar a cruz, porque Ele tem alguma razão, e é uma razão positiva, uma razão verdadeira. E esta é para nós termos uma vida de mais plenitude, de mais amor, de mais intimamente com Cristo, e que nos diz, que nos leva, da forma daquela parábola da videira. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. E ele poda os ramos que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Eu vim para aqueles que têm vida. Eu vim para aqueles que têm vida e tenham em abundância. É esse o sentido da questão da mortificação. Às vezes é necessário que o Senhor, nosso Deus, Ele vem e corte os ramos, para que o ramo volte a crescer e dar fruto. Isso quer dizer que o Senhor vem e corta os ramos podres, os ramos que não dão fruto. É necessário de podar, é necessário de sangrar, é necessário de mortificar, para que nós retornamos de volta para Cristo. Retornamos como criança, retornamos e lembramos que somos filhos de Deus Pai. E é assim que o Senhor vem sempre colocando para nós. Por isso que esse Evangelho nos mostra mais e mais no sentido de Jesus Cristo, o bom pastor. Não é um pastor de maneira como os dirigentes de Israel, que dispensa, que extravia os rebanhos. Não é nada disso. É que se passa, o que se apresenta em si mesmo, que foi falar.
É um pastor da plenitude, solidário com as suas ovelhas. É o ponto de dar a vida por elas. Esse é o nosso Senhor. Esse é Jesus. É um pastor que é solidário com cada um de nós. É um pastor que deu a vida por cada um de nós. É um pastor que conhece as pastagens eternas, o caminho para onde devemos chegar. É um pastor diferente. Podemos deixar-nos e sermos guiados por ele, porque não pretende nos dominar. Não quer que fazemos sermos seus subsídio, que sejamos seus súbitos ou que sejamos seus escravos. Não é nada disso. Ele não pede renúncia da nossa própria dignidade. Ele apenas pede que sejamos fiel a Jesus Cristo, que sejamos fiel a Ele, que nós confiamos nele para que possamos chegar à nossa meta, para nós podermos chegar à salvação. É um pastor que ele é desapegado ao poder, ele é completamente entregue na orientação mansa e segura para levar as ovelhas o caminho da vida, o caminho da salvação. Para o rebanho de Jesus, são convidados todos os povos da terra. E os que não mostram essa conversão que foi falada para nós na primeira leitura, como que seja a conversão do Cornélio, um pagão romano, que, como afirma Pedro, Deus não faz exceção de pessoas. Para ele, para Deus, não há discriminação por razão social, cultural, que seja. Essas razões que foi colocadas são seres humanos por questão de marketing, por questão de dinheiro. Mas Jesus, nosso Senhor, não coloca nada disso. Ele simplesmente fala seres humanos, filhos de Deus Pai, de qualquer forma. E assim Pedro, como um judeu, ele sabia que era ilegal ele entrar na casa de um pagão, de modo como ele fez. Mas a visão que Pedro teve faz dar a ele conta dessa ilegalidade que tinha desaparecido na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação é realizada por Cristo para todos nós. E assim é realizada a salvação para todos os nossos irmãos que hoje se encontram em outras igrejas, em outras dominações. Há salvação também para cada um deles. Não é somente para nós católicos, mas é para toda a população do mundo inteiro. É isso que o Senhor vem nos chamar, é isso que o Senhor vem nos mostrar. É que nós não olhamos para os nossos irmãos e julgamos, mas que olhamos para o nosso irmão com o olhar de Cristo, vemos Cristo nos nossos irmãos. É dessa mesma forma que Pedro fez quando ele entrou na casa de Cornélio. Ele entrou para curar, para salvar. Em nome de Jesus Cristo, a toda essa família. Pedro ele tem essa prova clara, e que tudo isso é quando ele discursa e mostra na casa de Cornélio. Ele realiza tudo isso no poder do Espírito Santo, no novo Pentecoste. Quando Pedro fala do Espírito Santo que desceu sobre eles, como também desce sobre cada um de nós, como desce sobre nossos irmãos, sobre nós, sobre nossos familiares. Este é o princípio, é o início, esse que é dado com o Pentecoste, é o Pentecoste. Ele também é dado aos pagãos, aquelas pessoas que ainda não acreditam, para que eles possam acreditar, para que eles possam olhar para Jesus Cristo e ver a salvação. Trata-se de um acontecimento decisivo para a missão entre os pagãos. Como poderá negar a água do batismo aquele a quem Deus concedeu o Espírito Santo? Este é o argumento de Pedro que nos indica na igreja da primitiva, também nos mostra nessa nossa igreja de hoje. Nós não devemos
deixar uma ovelha do nosso Senhor embora do rebanho. Nós temos que buscá-las e trazê-las de volta, porque o Espírito Santo também se encontra no coração delas. Basta nós olharmos nosso dia de hoje para recebermos este pão que nos sustenta e que nos dá força ao nosso corpo, à nossa alma, à nossa mente e todos os nossos pensamentos. Não conhecer, porque nós não devemos conhecer essa questão que nos leva ao pecado, a questão da avareza, a questão do luxo, a questão da missão. A gente temos que viver no amor verdadeiro ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um amor que se dedica, um amor que leva ao zelo, que leva ao desinteresse, leva o zelo pela alma, leva o amor de Cristo para os nossos irmãos. Jesus, vamos dizer que ele é devorado pelo zelo do Pai. Olha só como que é lindo. Como que o nosso Senhor faz? Nosso Pai amado. O zelo do Pai é tão grande que junta, se torna-se um só em Jesus Cristo. É o Pai que nos leva à salvação. Leva a salvação de todos os seres humanos, a salvação de todos os nossos irmãos. Então, dois zelos, que é um só, faz com que nós possamos também juntamente ser um em Cristo, para então levarmos a Deus Pai. O Pai amado é a fonte de toda bondade, é o nosso pastor, nosso rei. Quantas vezes temos medo de nos deixarmos ser guiados por Deus? Nós preferimos várias vezes outros tipos de pastores, não somente pastores, não estou falando dos pastores das igrejas evangélicos, pastores de outras denominações, não é questão disso. São aqui dados como os pastores, nós queremos falar sobre os pastores do prazer que o mundo oferece. Também dos pastores são aquelas pessoas também que querem utilizar da cristianidade para fins próprios, para prazeres carnais. Quando queremos fugir do rebanho de Deus, nós deixamos ser envolvidos pelos outros rebanhos que caminham na teia de aranha, da teia de aranha caranguejeira. Como isso é bem fácil e de nós cairmos nessa teia, mas é tão difícil de sair dessa teia de aranha. É muito difícil. Por isso, mais uma vez, que nós precisamos de estar na presença do Espírito Santo, para que nós possamos compreender que Cristo é a luz que nos guia para o caminho da salvação. Assim, meus amados irmãos em Cristo, permanecemos com o Senhor, para que nós podemos, então, sairmos dessa telha de aranha e ir ao encontro de Cristo, que é amoroso, zeloso e cuidadoso, que nos leva à salvação. Que Deus Pai Todo-Poderoso derrama sua bênção sobre cada um de nós. Que assim possamos estar sendo abençoados com a mão poderosa do nosso Senhor para mais um dia de batalha. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.